Bom dia, senhoras e senhores. Uma nova palestra, nova mesa redonda, hoje na terça-feira, dia 13 de setembro, dentro da chamada da 42ª Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, cujo tema principal é saúde e sustentabilidade, e hoje iremos falar sobre a abordagem contemporânea da produção de novas tecnologias. Tá? São convidados para essa mesa redonda Carlos Idiarte, Eduardo Giuliani e Daniela Gifone. Eu vou apresentar eles particularmente. Então, o tema é um tema extremamente significativo e importante para toda a sociedade, né? É um tema extremamente contemporâneo e tem uma história curta, né? E todo esse novo modelo de desenvolvimento social e econômico inicia no início do século, desse mesmo século, sob a égide da Organização Mundial de Saúde e da Organização da ONU, onde se propõe um novo modelo de desenvolvimento basicamente sustentado numa economia circular, onde existe a produção, o uso e a reciclagem de todos os insumos colocados dentro desse contexto. Essa nova ideia contaminou toda a sociedade e todos os sistemas de produção, tanto científica como econômica, enfim. E hoje todas as empresas, grandes empresas e o sistema governamental também utiliza esse mote, né, que é da governança, do ambiente e da sociedade como um norte no desenvolvimento de suas políticas. E hoje nós vamos discutir fundamentalmente a sigla ESG, que é Ambiente, Social e Governança, dentro do aspecto das novas tecnologias. Dentro dessa perspectiva, eu vou primeiro, inicialmente, chamar a arquiteta Daniela Gifone. A Daniela, ela é a head da empresa Impact Plus, que é um hub de inovação social aqui de Porto Alegre, o primeiro hub de inovação social do sul do país, e também ela é fundadora dos Arquitetos Voluntários, né? Uma iniciativa que começou no ano passado ainda, aliás, no início da pandemia, e foi citado, inclusive, no jornal Le Monde em Paris, né, sobre as suas atividades aqui em Porto Alegre, no sentido de minimizar o impacto da pandemia sobre, principalmente, os trabalhadores da área da saúde. Então, eu peço, inicialmente, para a Daniela tecer seus comentários sobre o tema ESG e como ela pode disseminar ainda mais dentro do contexto social brasileiro. Obrigado. Tudo bom, pessoal? Então, essa pauta é maravilhosa, né? Quando a gente fala em ESG, a gente está falando de 3 pilares, né? Super complexos, né? Essa sigla está dando o que falar justamente porque as pessoas, elas interpretam de uma forma muito rasa e ela é muito profunda. Então, ESG são os pilares de governança, de sustentabilidade e social, né? Só que para a gente construir esses pilares, a gente precisa voltar algumas casinhas antes. Então, um dos nossos indicadores, digamos assim, mais usados para alcançar esses pilares são justamente os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? A famosa Agenda 2030, né? Que o Marcelo até citou aqui. Né? Nós temos, então, até 2030, que criar indicadores dentro das nossas empresas, dentro da nossa vida pessoal, dentro dos nossos escritórios. Eu acho que a gente, primeiro, como CPF, né? A gente tem que ter a consciência que não dá mais para continuar do jeito que estamos, né? Eu acho que desde o nosso resíduo na nossa casa, né? Desde a educação que a gente dá para os nossos filhos, para o relacionamento que a gente tem com as pessoas que estão à nossa volta, isso já são práticas. Né? Só que quando a gente começa a criar uma ambição, né, isso dentro de uma empresa, a gente começa a ter que organizar isso, não basta mais essa intuição, a gente tem que criar uma agenda, né, que são construídas com várias pessoas dentro de uma empresa. Por exemplo, um hospital, vamos supor, um hospital poderia ter, sim, práticas ESG e poderia também ter uma agenda 2030 interna, porque torna tangível esses objetivos de desenvolvimento sustentável e aí começa, então, se poder mensurar isso e alcançar essas metas a curto, médio e longo prazo. Então, quando a gente começa a dar nome, né, dar nome, dar indicadores, ter uma estratégia de desenvolvimento sustentável dentro das corporações, isso começa
a dar resultado imediato, as pessoas começam a se dar conta que isso é inevitável, e aí a gente começa a ter práticas que beneficiam toda uma cadeia, né, tanto da nossa empresa quanto até dos nossos fornecedores. Indo ainda pela linha da ONU, né, do Pacto Global, a gente está na década de ação, né, porque se nós estamos em 2000 e nós temos uma agenda 2030, a gente falta 8 anos para a gente alcançar essa agenda. E o Covid, né, que a gente sabe, atrapalhou muito isso, né, porque ao mesmo tempo que tinham pessoas que estavam alcançando esses objetivos, tiveram que colocar sua estratégia em outros pontos que era para salvar vidas, por exemplo. Estou dando de novo, indo para a questão da saúde, né? A gente tinha ali, então, os funcionários, uma estrutura super importante para as cidades, para salvar vidas, né? E, de certa forma, tiveram que colocar essas prioridades em primeiro lugar. Voltando para o ESG, então, além do desenvolvimento sustentável, a gente tem várias outras práticas que também são muito importantes para a gente alcançar esses pilares, né, esses critérios ESG, né, dentro até de um relatório corporativo, que a gente possa comprovar que nós somos, sim, né, uma empresa, ou pessoas, ou grandes corporações, ou até uma cidade, né, a gente fala muito de uma agenda do município, até quem sabe do estado, né, de ter esses pilares ESG bem estabelecidos. Então, a gente pode também alcançar por meio até da nossa própria cadeia de fornecedores, né? Hoje, por exemplo, existem fornecedores certificados, né, já com práticas, por exemplo, eu vou citar uma aqui que é o Sistema B. O Sistema B é uma certificação, né, que já comprova que essa empresa, produto ou serviço é certificado. Então, por exemplo, nós como consumidores, vamos falar assim como Estado, nós somos um grande comprador, né? A gente compra horrores, a gente tem ali o papel de escolher esses produtos. E antigamente, digamos assim, as práticas elas simplesmente escolher por preço, né? Preço, vamos comprar o que é mais barato. Depois, quem sabe, vamos comprar pela qualidade, custo-benefício, né? Hoje não é assim, pessoal. A gente tem que ter também, com certeza, o preço, a qualidade, mas a gente tem que colocar outros fatores importantes, que é a questão também de ele ser um produto compostável, de ele ter práticas sociais, né? Não ter, por exemplo, problemas com trabalho escravo ou crianças. Então, assim, isso é muito importante que a gente olhe, porque o poder que a gente tem em escolher, né, das escolhas como indivíduo, como CPF, como CNPJ, é muito importante para o futuro do planeta. É um ato coletivo, a gente tem que pensar no todo, né? Então, falamos aqui do ESG, porque esse ESG é um grande guarda-chuva, né? Então, é isso que eu gosto de provocar, né? Ele não é facilmente alcançado, porque a pessoa tem que entender um pouquinho as bases que constroem o ESG. A gente pode falar também de movimentos como o capitalismo consciente, nós temos representantes aqui no Rio Grande do Sul, o capitalismo consciente é muito bacana, ele é voltado mais para as lideranças, né? A gente chama que é uma sensibilização dos líderes, né? Justamente para promover esse aculturamento dentro das empresas da importância dessas práticas sustentáveis. E importante, tá? Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala de 3: sustentabilidade financeira, sustentabilidade social e ambiental. Porque às vezes a sustentabilidade está ligada a todo mundo, ela abraça a árvore, ela quer essa voz, sabe? Mas não é, gente. Hoje a sustentabilidade financeira, ela também está vinculada a práticas ESG. Todo mundo sabe que ESG é uma questão de risco, de minimizar riscos, né? Então, também de prosperidade dos nossos próprios negócios. Se a gente está falando que as pessoas vão começar a escolher produtos e serviços com práticas sustentáveis, o nosso negócio tem que se encaixar no poder de escolha da nova geração. Hoje, os nossos filhos, os nossos netos, né? Eles vão optar por produtos mais sustentáveis, eles vão parar de consumir produtos que eles entendam que não fazem parte, que não se relacionam com ele, que eles não têm essa admiração por esse produto. E eles estão escolhendo, sim. Vocês podem ver que as pessoas começaram com esses movimentos, e isso é muito importante que a gente, de novo, olhe como indivíduo para essas escolhas, porque a gente pode, sim, a gente tem esse poder de escolher o que a gente vai consumir e se nos relacionar. Além desses movimentos, a gente tem muitos outros, né? Nós temos aí o Instituto Lixo Zero, a gente tem aí movimentos importantes, né? Que são justamente para poder começar, né? Onde é que a gente gira a chave, né? A grande pergunta, né? Tá bem, eu adorei isso, Dani, que tu falou, mas como é que eu começo, né? Como é que eu tangibilizo isso? Como é que eu coloco isso no papel
e começo também a me motivar a alcançar esses objetivos, porque isso motiva, né? E começa a dar retorno. Se a gente for falar, por exemplo, hoje de mudanças climáticas, por exemplo, que é uma pauta super importante, ele chega a economizar dinheiro para as empresas que tiverem, né, energia limpa, gente. Então, começa a ser até, como é que eu vou dizer, começa a não haver inteligência numa empresa que não começa a olhar para a questão das energias limpas. A mesma coisa é a questão dos resíduos, né? A gente não fala mais lixo. Resíduos têm valor, pessoal, isso vale, né? Se a gente começar a identificar para onde que a gente destina aquele resíduo sólido, por exemplo, isso é remuneração para várias pessoas. Tem pessoas que vivem desses resíduos, tem empresas que monetizam através desses resíduos. Então, é o ganha-ganha. Se a gente puder destinar nossos resíduos da forma correta, a gente vai fazer toda essa economia, né, isso girar, e esses resíduos não vão para um aterro, que acaba, então, né, prejudicando a todos nós. Então, eu acho que tem muito mais aí uma questão de inteligência, de consciência, né, que não existe um planeta B, que a gente tem que realmente começar a entender que nós somos responsáveis por tudo, né, que nos orbita, e que a gente tem o poder realmente de influenciar pessoas, né, e que todos vão ganhar com isso. Eu acho que isso é muito importante. Agora eu vou tirar meu chapéu de head de ESG e vou colocar meu chapeuzinho de arquitetos voluntários, né? Então, né, o Goldani até é responsável, tá, Goldani? Vou ter que te dizer isso, você tem teu dedinho aí. No início da pandemia, lá vamos nós, com questão de responsabilidade social do indivíduo, né? Eu convidei colegas de arquitetura, né, e criamos ali um grupo voluntário total, sem nenhum tipo de ambição de criar os arquitetos voluntários, que foi um grupo justamente para poder levar a arquitetura para dentro dos hospitais que seriam referência à Covid, que na época eram 4. Começamos pelo clínicas, o Goldani, inclusive, foi um responsável por abrir as nossas portas, e justamente oferecemos de forma pro bono que os arquitetos pudessem levar toda aquela cadeia de fornecedores deles para dentro dos hospitais, mais a mão de obra e conhecimento, para beneficiar os profissionais da saúde, né, que eram nossos grandes heróis da pandemia. Então, alguém precisava olhar para eles. Enquanto os hospitais estavam com muitas demandas em torno dos pacientes, a gente justamente escolheu os profissionais da saúde para poder fazer um trabalho de acolhimento, né, que eles se sentissem abraçados e criássemos, então, espaços humanizados, né, que eles pudessem ter um pouco de segurança emocional, segurança física. Trabalhamos muito com as equipes do hospital, tivemos uma escuta muito importante de entender quais eram os protocolos, né, o que a gente poderia fazer dentro de um espaço físico, porque o espaço físico, ele acolhe, ele tem esse poder, né, e eu, como arquiteta, defendo muito, né, que o espaço físico, ele é um grande transformador, ele é um organismo vivo, né, a gente consegue ali se relacionar até de forma diferente com as pessoas, de acordo com o ambiente que nos é proporcionado, né. Dentro dessa linha da arquitetura também, eu tenho um outro chapéu aqui, Goldani, que tu não comentaste, mas eu vou comentar. Então, eu sou arquiteta, né, do Centro de Inovação e Tecnologia do CIT, né, e nós, então, esse ano ganhamos ali, né, o projeto do FINEP, nós agora o HCPA, então vai ser um parque tecnológico, e o projeto arquitetônico é da arquiteta urbanista Daniela, que está aqui. Então, para te ver que tudo se fecha, né? Eu acho que quando a gente já tem, assim, eu digo que eu sou uma empreendedora social, né? Eu acho que quando a gente tem o empreendedorismo, a inovação, né, e um pouco de vontade realmente de fazer algo diferente, né, e que nós temos, então, essa capacidade, né, de construirmos algo que é um futuro, né, diferente do que esse que a gente está vivendo, deixar um mundo melhor para os nossos filhos do que esse que a gente viveu, né, eu acho que isso é uma grande conquista, né, e eu acho que é uma conquista coletiva. A gente geralmente constrói com amigos, com colegas, com pessoas que a gente admira, né, então, assim a gente consegue realmente deixar um legado e que seja bom realmente para todo mundo, tá, pessoal? Obrigada. Obrigado, Dani. Na verdade, a Dani, ela está intimamente ligada com o desenvolvimento do Parque Tecnológico do Hospital de Clínicas, que inicia, né, seus trabalhos, aliás, já iniciou seus trabalhos já faz algum tempo atrás, nós ganhamos o edital em
em agosto, né, mas já estamos trabalhando nele desde o começo do ano. E a Dani, aliás, no ano passado, né, a Dani nos apresentou um projeto incrível, né, para nós ocuparmos uma área de 600 metros quadrados aqui no prédio do City, e já estamos em cima do projeto, trabalhando arduamente no desenvolvimento dele. E, por outro lado, também o professor Eduardo Giuliani também participou desse projeto, ele foi o nosso consultor em termos de governança do projeto e com contribuições absolutamente estratégicas importantes, né, que transformaram a nossa pobre ideia de governança de parque num modelo bem mais sofisticado, né? Isso nos ajudou muito em relação ao ganho, né, desses recursos para a instalação do parque. Então, eu gostaria de chamar o professor Eduardo Giuliani, que é professor da Politécnica da PUC, diretor do IDEA, que é o Centro de Apoio Científico e Tecnológico da PUC, que está ligado ao ecossistema de inovação da PUC, junto com o Tecnopuc. O professor Eduardo, ele é um especialista em governança, e principalmente em governança de parques, né? E, como já falei anteriormente, nos ajudou absurdamente na realização e na confecção da nossa governança do parque aqui do Hospital de Clínicas. Então, eu dou a palavra ao Eduardo, que eu já conheço há bastante tempo também, tá? E, por favor, Eduardo. Tá ótimo. Me escutam, né? Bom dia a todos vocês. É um prazer é todo meu, Marcelo, estar aqui com vocês, e que bom que eu pude contribuir um pouco assim com a nossa conversa. E fiquei muito feliz mesmo com a vitória do HCPA, e agora estou vendo que tem mais gente que estava envolvida com essa proposta toda. Parabéns também, Dani, pela participação. Deixa eu aproveitar um pouquinho esses minutos aqui com vocês. Eu até tenho alguns slides para passar para vocês, mas quero fazer um comentário inicial. Foi muito bom assim a Dani ter iniciado um pouquinho de forma mais abrangente, falar da sigla ESG. Eu vou pegar uma perninha dela para falar, uma perninha que é o G da governança, né? Sobre um aspecto até mais ortodoxo, um pouquinho de governança em si, e depois vou aproveitar e vou sair um pouquinho fora, assim, para falar um pouquinho do que eu imagino que pode ser as estruturas organizacionais. Na verdade, nem são do futuro, aquelas que já estão hoje presentes para nós. Marcelo, então, finalizando essa introdução, obrigado pela participação com vocês. Eu fiquei muito contente de saber também que a 42ª é praticamente a idade do IDEA, que é uma unidade que eu dirijo na PUC hoje, e acho que essa longevidade da semana aí, ela mostra assim robustez e capacidade assim resiliente assim em relação a essas dificuldades que a gente tem permanentes. Eu vou aproveitar, vou compartilhar aqui a tela com vocês, porque eu achei melhor poder mostrar algumas imagens com vocês. Ela não é longa, o nosso tempo tá bem definido, né? Minha origem nessa história é falar um pouquinho de governança e impacto tecnológico, porque eu acabei me dedicando a isso no meu doutorado, já faz alguns anos, início da primeira década desse século, ali por 2006, 2007, e acabei procurando, assim, a minha proposta foi tentar resgatar um conceito que já existia da década de 90, que é a governança corporativa, já vinha de antes, mas igual ela se consolidou um pouco mais na década de 90, e depois, no início do século, ele se incorporou um pouquinho para esse grande movimento de governança ambiental e sustentabilidade, que é o que norteia os 17 Objetivos Sustentáveis, como a Dani comentou, e eu acho que eles são absolutamente importantes para a nossa mudança de enfoque e de trato das empresas e do nosso comportamento como cidadãos em relação ao que a gente tem pela frente. Acho que é isso fundamental. Eu fiz uma opção, assim, eu vou falar muito rapidamente, assim, nesse tempo que a gente tem, um pouquinho de governança, sobre o aspecto mais, assim, ortodoxo, só para a gente saber do que a gente está falando e que tipo de contribuição que ela pode dar. E depois eu vou trazer esse assunto para um pouco do nosso contexto atual, que eu acho que a gente já não pode trabalhar com estruturas muito rígidas, a gente tem que trabalhar com questões mais orgânicas, mais flexíveis e absolutamente adaptativas. A gente não tem uma capacidade hoje de previsão muito clara do que vem pela frente. Eu diria hoje assim que o nosso mundo hoje é um mundo de incerteza, e a gente tem que estar preparado para enfrentar esse tipo de
desafio que vem pela frente. Falando um pouquinho de governança, então, isso que o Marcelo comentou ao início, né? Eu vou resgatar pelo menos o conceito e o modelo de governança. Na verdade, o modelo, eu diria assim, que é uma proposta que eu trago assim, das minhas pesquisas, já, vamos dizer assim, proposto e adaptado para... Na época foram parte tecnológica, mas eu diria hoje que eu trabalharia isso com muita segurança também, olhar um tipo de modelo como esse em ambiente de inovação, tá? Um pouquinho mais amplo do que isso. Quando a gente fala de governança, o Brasil tem uma sociedade brasileira de governança corporativa, né? E tem, na verdade, um conceito que faz com que, assim, seria o estabelecimento de um conjunto de mecanismos para harmonizar a relação entre os shareholders e os gestores, os mantenedores e os gestores. Já mantenedores aparece aqui com uma ideia lógica, assim, de trazer aqueles que são os mantenedores dos ambientes de inovação. Mas, na verdade, é isso, assim, tem um conjunto de mecanismos para que a gente possa melhorar o valor da organização, facilitar o acesso ao capital e contribuir com a sustentabilidade. E essa é uma proposta que já vem até de antes, lá da década de 90, e acho que ela se torna mais robusta quando ela se associa com a questão ambiental e com a questão de sustentabilidade. Quais são os princípios que norteiam a governança corporativa? Isso está posto assim, mundialmente, a questão da transparência, da equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. E o objetivo é claro, na verdade, assim, ampliar a relevância da organização, credibilidade, atração de investimento, bom, melhorar, minimizar, mitigar, como foi dito antes, a questão de riscos e de conflitos. Esse estaria no cerne, assim, do que a gente fala de governança, e o desafio que está posto é trazer isso do mundo corporativo mais ortodoxo e ver como é que conceitos como esse poderiam ser, eu diria assim, adaptados a ambientes de inovação que não tem aquela dureza de uma empresa assim, grande ou pequena, assim, mas que em ambientes de inovação eu acredito muito que se a gente conseguir ter alguns mecanismos e alguns indicadores, eles seriam altamente benéficos, inclusive para se harmonizar com a questão de ambiental e com a questão de sustentabilidade. No modelo que eu propus na minha pesquisa, e que depois também eu pude ter o prazer de tirar da prateleira e aplicar também em vários locais, em vários espaços, principalmente no Tecnopuc, quando a gente faz uma transformação de 17 para 18, né? Eu estratifiquei, assim, na verdade, um organograma macro de um ambiente de inovação em 3 níveis: mantenedores, as estruturas de governança e o parque tecnológico em si. E é desse nível 2 que eu faço uma proposta e que a gente pode enxergar melhor como é que a gente pode potencializar mecanismos de governança no sentido de buscar melhores práticas corporativas para ambientes de inovação. Eu vou usar mais ambientes de inovação do que parques tecnológicos, me parece que hoje é mais adequado e mais abrangente, porque se há 20, 30 anos, talvez, o grande ambiente de inovação era um parque tecnológico ou uma incubadora de empresas, bom, hoje a gente tem inúmeros ambientes, coworking, espaços de cocriação, laboratórios, oficinas colaborativas. Acho que tudo isso vale para a gente enxergar ambiente de inovação. É dentro desse segundo nível, tá, que eu exploro um pouco mais, assim, que práticas poderiam ser mais adequadas para ambientes de inovação do tipo esse que a gente fala, como o da PUC, como o do HCPA, como o Zenit da URGS, né? Tá? E eu identifiquei pelo menos assim 10 práticas que poderiam ser vistas com olhos mais carinhosos nesse sentido, assim, sabe? Talvez aqui a gente possa ver 3 macro dimensões. Uma de tomar, eu vou comentar bem rapidamente aqui, mas algumas são interessantes, assim, sabe? Claro, uma de tomada de decisão, porque tem que ter um nível para isso, né? Tem outras 3 campos de análise, que foi a forma que eu optei por registrar, são interessantes. Um primeiro, na verdade, é a consagração de 2 tipos de conselho, um consultivo e um gestor. O consultivo para nós aqui, porque normalmente numa empresa ela chama isso de conselho de administração, né? Uma outra dimensão é a forma que se compõe esses conselhos, né? Tipo assim, como é que ele é composto, né?
membros internos, externos, convidados, para trazer, na verdade, para dentro da organização uma representatividade da sociedade e abrir uma interlocução para isso. Uma boa prática também é estabelecer, e isso foi feito em termos de pesquisas muito intensivas, o tamanho desse conselho consultivo. E existe um número onde as perspectivas são mais positivas, que os resultados são melhores, né? Isso normalmente fica numa faixa de 5 a 9 membros, né? Então, isso ficou comprovado assim, pelos estudos científicos que tamanhos como esse são mais benéficos para as companhias, né? Então, são dados como esse, assim. Uma coisa que eu registro e apareceu muito interessante assim, nas pesquisas, o registro que o equilíbrio ou a ponderação do gênero traz, na verdade, experiências e vivências muito importantes para as companhias. Depois tem relação do presidente com a companhia, a posição dele. O conselho de administração pode ser subdividido em vários tipos de comitês de apoio, auditoria, supervisão, nível de participação dos membros do conselho em outros conselhos, para também atrair vivências, e assim por diante. E uma última dimensão é problemas de agência, assim, como é que a gente pode equalizar, mitigar problemas de agência, assim, problemas que aparecem entre as estratégias da mantenedora e os interesses particulares daquele que é o gestor direto daquela organização. Mas, igual, é assim que a governança se posiciona, no geral, assim, sabe, no estrito senso da governança corporativa. E eu identifiquei alguns desses requisitos, como campos de análise que podem sugerir boas práticas de governança corporativa para parques tecnológicos, como à época eu falei, mas hoje eu acho que seria mais adequado falar de parques científicos, ambientes de inovação. E se a gente transforma isso em indicadores, por exemplo, de acompanhamento, eu posso ter, na verdade, uma análise, uma representação gráfica disso, por exemplo, a partir de um gráfico radar, e saber como é que ocorre a evolução disso ao longo do tempo. Por exemplo, em relação aos conselhos, é típico, quer dizer, o consultivo ou de administração ele é mais estratégico e o gestor ele é mais operacional, assim, é de implementação das ações. E uma representação e análise do diagnóstico pode ser feito dessa forma. Aqui, por exemplo, estão representados análises feitas em 4 ambientes de inovação, em 3 parques tecnológicos distintos, para demonstrar também que a gente consegue também mensurar, a gente consegue tangibilizar essas ações e avaliar a possibilidade de crescimento, aonde pode fazer mais investimento e assim por diante. Aqui, na verdade, é uma ilustração exploratória, só não tem outro objetivo nesse sentido, mas é para mostrar para vocês que a gente pode tangibilizar isso e ter um acompanhamento mais próximo. O que eu acho, feito isso, assim, dado essa roupagem da governança em si, tentando abstrair do mundo corporativo esses conceitos para adaptar para conceitos dos nossos ambientes de inovação, eu diria assim que a gente não pode escapar de ver como é que a gente pode adaptar no contexto do século XXI, onde aí a gente passa a ter o ESG como um grande emulador de iniciativas, né? E a gente traz conceitos assim, que também eu trouxe porque são aqueles que eu mais me envolvo, né? Gestão do conhecimento, que é o tratamento dos intangíveis, a questão da inovação e a questão da transformação digital que está posta no nosso mundo, né? E acho que falar em transformação digital é falar das transformações que estão na nossa volta, né? E é esse desafio que eu trago, assim, até para, tipo assim, daqui a pouco fomentar um pouquinho a nossa discussão, o nosso diálogo aqui. Nós estamos em profundas transformações, assim, em termos de estruturas organizacionais, tecnológicas, nem se fala, mas de mercado também, e eu acho que tudo que aconteceu nesses últimos 2 anos transformam mais ainda e potencializaram mudança, e a transformação do ambiente de trabalho, quer dizer, assim, o que a gente não pensava 2 anos e meio atrás, hoje está posto e é uma realidade, assim, eu não sei bem qual é o melhor ponto de equilíbrio, mas é um registro. E fica, na verdade, assim, que a questão é muito mais do que evolução tecnológica. A tecnologia é uma ferramenta, na verdade, que mudou muito, muito profundamente, foi todas as nossas relações nos nossos ambientes de trabalho e estruturas organizacionais.
Se a gente olha e faz um zoom na sociedade do conhecimento, assim, ela continua se movendo, e se moveu muito rápido nesses últimos anos, mas se a gente tem um olhar para as estruturas organizacionais, elas têm outro ritmo, outra velocidade, e acho que aí é que tem um espaço grande para a gente crescer, inclusive com novos conceitos, onde talvez a governança pode dar alguma contribuição, mas outras áreas e outros pilares também, como a Dani falou, o sistema B, né? Formatos de capitalismo diferente, né? Tá? Novas formas de relação, economia circular. Eu registro pelo menos 3 perspectivas para consagrar esse grau profundo de mudanças que a gente tem, assim. Em termos de novas organizações, assim, a gente fala muito assim nesse paradoxo do crescimento linear e do crescimento exponencial. Mas a verdade assim é que as práticas de gestão que a gente tem hoje nos permitem levar a uma escalabilidade das organizações muito grande, muito surpreendente. Então, nos tira um pouco daquele crescimento que hoje a gente vê como mais lento, mais confortável, mas isso pode não garantir a nossa sustentabilidade. Então, pelo menos ter um olhar para essa capacidade exponencial de escala, para buscar zonas mais desconfortáveis e que elas sejam mais arrojadas, eu acho que está posto. A questão do futuro do trabalho também mudou muito nessas últimas décadas, né? E assim como a gente fala aí de indústria 1.0, 2.0, 4.0 e já vai adiante, a gente tem na escala do trabalho também uma evolução interessante, onde hoje daria para dizer assim que a tendência é o trabalho cognitivo ocupar um espaço cada vez maior, minimizando aquele envolvimento físico que a gente tem, assim, sabe? Então, a gente vai falar mais de resiliência, vai falar de transdisciplinaridade e interdisciplinaridade, são coisas que não é nem futuro, eu acho que já vieram para ficar. E isso impacta bastante nas estruturas organizacionais das nossas empresas. Empresas, assim, em quaisquer níveis, né? Tá? Em relação às tecnologias, tá? Eu também cabe, assim, eu acho que a gente tem um caminho pela frente. Hoje a gente está trabalhando fortemente em ativos intangíveis, a gestão do conhecimento ela nos oferece ferramentas muito grandes para inovar, para transformar, mas a gente está caminhando fortemente para um outro nível, assim, onde a autonomia talvez vá nos puxar, sabe? Então, é bom a gente estar atento para isso, porque a evolução da tecnologia vai se dar de uma forma bastante exponencial nos próximos anos. Aí eu já não arrisco a dizer qual é o tempo que nós temos para isso, mas inteligência artificial, computação quântica, eu acho que vem muito rapidamente assim, para fustigar que as estruturas organizacionais se adaptem a isso. E um novo mindset, né? Só para lembrar para vocês, tem um conceito que já se fala há algum tempo, assim, o paradigma da escassez, assim, quer dizer, a gente só divide porque não tem para todo mundo, mas tem um outro contraponto que, se a gente olhar o mundo de uma forma diferente, tem para todo mundo e a gente pode compartilhar. E esse crescimento pode ser benéfico para todo mundo. Eu me encaminho para o meu comentário final para dizer para vocês que as estruturas organizacionais, assim, aí na lente aquela que eu mais me envolvo, que é a gestão do conhecimento, né, aquela lente de tratar os ativos intangíveis das organizações, eu acho que a gente tem que olhar as estruturas das organizações, pelo menos em 4 dimensões bem claras, assim. Uma está muito vinculada às pessoas, mas não as pessoas como única centralidade dessa estrutura, mas aquelas que, na verdade, constroem a relação entre todos os demais artefatos. Como é que as pessoas dialogam com tecnologia, com o ambiente, com a estrutura organizacional. Aí a gente tem hoje um conceito bastante importante que remete a como trabalhar a questão de fatores humanos, e não fator humano, mas fatores humanos, que coloca a pessoa nessas inter-relações. Uma segunda dimensão, a estrutura organizacional, que é o que a gente comentou, e aí eu acho que a governança pode dar uma boa contribuição para isso, trabalhar de forma mais sistêmica, mais flexível e menos numa estrutura de controle e poder,
e mais numa estrutura compartilhada, trazendo aí a questão da liderança. Outros dois pilares, dimensões, daria os processos da organização para agregar geração de valor e a questão tecnológica que está posto. Ele é um puxador, mas ela não pode ditar exclusivamente o rumo das organizações. Trabalhar essas 4 dimensões com a questão da estratégia. E eu fecho meu comentário comentando assim a evolução das estruturas organizacionais, assim, ou a tendência que a gente deveria. Isso é uma figura já conhecida, mas me agrada muito assim de um modelo hipercentralizado, onde daqui a pouco o head, o CEO, o diretor é o grande pilar e é um problema se ele faltar. Aqui uma estrutura mais descentralizada, onde nós temos já uma evolução, mas com alguns pontos de concentração, e aqui uma estrutura absolutamente distribuída, a priori, onde todos os pontos falam com todos os pontos. Só não está colocado aqui porque a tela ficaria praticamente preta, né? Mas é para onde eu imagino que as estruturas organizacionais poderiam caminhar. Se vocês notarem, não é muito fácil, mas todos esses pontos estão exatamente nas mesmas posições nas 3 figuras. E fecho comentando uma evolução do Tecnopuc. Recentemente, hoje a gente já tem uma outra evolução, porque quando fizemos isso de 17 para 18, liderado pela Superintendência do Parque, se abriu a porta para que a estrutura organizacional fosse cada vez mais dinâmica e adaptada, mas a gente alterou completamente de uma estrutura tipo piramidal, como é uma instituição universitária, existe lá uma área, que é o ecossistema de inovação, todo ele reposicionado a partir de pequenos hubs, pequenas áreas, com muito mais autonomia do que se tinha antes, com 2 conselhos, um consultivo e um gestor, e um nodo desses que faz a questão da orquestração. Mas isso permitiu que a gente evoluísse em termos de inter-relações do ecossistema com a própria instituição. E aí, hoje, a gente poderia olhar uma figura um pouquinho mais aberta como essa, onde alguns daqueles nodos se encontram aqui, tá? Todos eles trabalhando organicamente entre si, mas hiperconectados com a estrutura de toda a universidade. Por exemplo, o IDEA, que é o centro que eu dirijo, que está vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, ele está inserido dentro do ecossistema de inovação exatamente para promover esse tipo de relação, de sinergia, de link, né? Existe também uma rede de inovação que conecta todas as estruturas da universidade com a lente da inovação, escolas, pós-graduação, né? Então, eu vejo assim que a gente tem estruturas hoje cada vez mais dinâmicas para poder pensar, e é aí, Marcelo, que eu acho que a gente pode enxergar assim como é que, nessa lente da governança e estruturas organizacionais, isso poderia se somar a essa lente hipercontemporânea que é a que a Daniela trouxe na primeira parte dessa nossa mesa redonda, que é associar isso à questão ambiental, à governança e à sustentabilidade. É isso aí. Muito obrigado para vocês aí. Fico à disposição depois na sequência. Muito bom. Muito obrigado, Eduardo. Excelente fala, e depois, mais tarde, nós vamos abrir para questões, e tem uma série de questões importantes que a gente pode levantar a partir da tua apresentação. Bom, agora obrigado. Eu vou chamar o Carlos Idiarte, conhecido como Caco Idiarte, né? Ele é o proprietário da Nano. A Nano é uma empresa ligada a fornecer licenças sociais e avaliar o impacto de novas tecnologias e novos empreendimentos sobre a sociedade. Ele está falando diretamente do sertão do Seridó, uma cidadezinha com em torno de 6 mil habitantes, onde, segundo ele me fala, e eu acredito, a água chega só 2 vezes por semana, portanto, é bom visitá-lo exatamente no dia que a água chega, né, ou um dia após, né, para evitar maiores embaraços. E, nesse sentido, né, Carlos, o Carlos também é um gamer, ele iniciou seus trabalhos como programador e trabalha com jogos
E, portanto, ele tem essa propriedade de engajamento de pessoas e de sociedades em projetos. Então, Carlos, por favor, a palavra é tua. Bom dia. Tudo bem, Dani? Tudo bem, gente? Dani, Eduardo. Como o Marcelo falou, eu normalmente estou na linha de frente, tá? Eu estou dentro das comunidades. Meu trabalho, basicamente, quando algum projeto grande, normalmente de um segmento de base de economia, como energia, mineração, eu vou para dentro da comunidade onde o projeto é planejado e faço essa interface entre as dores e os possíveis ganhos da comunidade e o projeto. Então, a gente altera diretamente etapas do projeto para conseguir dialogar com as comunidades que ali estão. Realmente, eu estou hoje eu estou aqui no interior do Rio Grande do Norte. É um local bem hard, assim, hard num nível forte, porque quando a gente tem a falta de água, a gente deixa de prestar atenção em vários outros indicadores, né? Porque tu tem aqui tem vários assentamentos, por exemplo, de agricultores, só que eles não têm água para plantar, então eles não conseguem produzir, eles estão assentados num lugar onde não produz. Então a gente acaba trabalhando muito com esse pessoal. Eu queria falar um pouco, já que a Daniela falou ali de ESG, né? Eu acho que com o passar do tempo a gente viu as coisas terem vários nomes, elas irem evoluindo como conceito, né? Mas eu sempre tenho a preocupação quando a gente começa a fazer essa interface com empresas, dela de virar um piloto automático. Tu mesmo falou ali que às vezes é visto de forma superficial, né? Às vezes é só uma nomenclatura que as pessoas ficam colocando, fazendo selinho. E isso é uma coisa que é corrente. Eu acho que eu acabei vendo isso acontecer em vários momentos, em vários tipos de selinhos diferentes que as empresas têm, desde ISO 9001, selo de sustentabilidade, antes de aparecer o ESG. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir muito em cima de resultados mesmo, né? Porque senão fica só uma nomenclatura e um selo publicitário. Eu trabalho com um conceito chamado licença social para operar. Tá? Ele é um conceito que ele não é uma licença formal, mas ela é uma licença de fato. Hoje, e cada vez mais, a gente sabe que da importância da sociedade onde os projetos estão inseridos conhecerem o projeto e estarem de acordo com o projeto. Então, a gente trabalha, basicamente, esse conceito ele é uma pirâmide de 4 estágios, tá? Que a primeira etapa da pirâmide ela é a falta de legitimidade do projeto, e aí se for pegar praticamente são aqueles projetos onde tem protestos, onde tem estava agora mesmo no Peru, onde as comunidades estão contra o projeto que foi instalado lá e estão interrompendo as vias, queimando pneu. Então, isso é uma a gente enxerga essa falta de legitimidade do projeto. E o projeto vai, de acordo com os estágios dessa pirâmide, o projeto vai avançando junto com a sociedade, né? O segundo estágio seria um estágio de aceitação ou tolerância, onde as pessoas sabem o projeto, sabem qual é o projeto e aceitam. E aí tu começa a ganhar um pouco de legitimidade.
A partir daí, os dois últimos estágios da pirâmide é aprovação e suporte, né? Que aí as pessoas realmente querem entender o que o projeto pode trazer para a região e querem o projeto e se manifestam a favor do projeto. A gente sabe que dentro de qualquer coisa é mais fácil se manifestar contrário do que se manifestar a favor, né? Porque o contrário te tira um pouco da responsabilidade, né? Então, quando tu te manifesta a favor, tu acaba dividindo um pouco da responsabilidade dos projetos. E o último estágio seria o estágio de pertencimento, que é uma coisa que a gente tem buscado muito. E hoje, com as novas tecnologias, existe um universo bem mais possível onde as pessoas possam decidir em conjunto. A gente tem um tipo de democracia direta, abrangendo mais pessoas dentro de uma comunidade, e não só conselhos ou representatividade. Para isso, a gente tem trabalhado muito com dois tipos de indicadores. Quando a gente se instala numa região, a gente seleciona alguns indicadores, tá? E a gente seleciona basicamente dois tipos que para a gente é importante, que são os indicadores de transformação, que é, com o passar do tempo, quais as coisas que vão ser transformadas para aquela sociedade, mas um dos indicadores que são muito importantes para a gente são indicadores de informação. É o nível de informação que aquela comunidade está recebendo. E que também existe uma confusão muito grande talvez por causa das novas tecnologias, que se acha que os canais eles trazem informação por si só, né? Pessoal, mas eu botei nas redes sociais, então tá todo mundo informado, e às vezes não faz sentido isso, né? Aqui tem uma coisa que tem uma característica, especificamente nessa região, dependendo da região do Brasil, os meios de comunicação eles funcionam de forma diferente para cada região. E a gente tem, para criar esses indicadores e manter esses indicadores de informação, a gente precisa saber disso, a gente precisa estar dentro da comunidade. São coisas muito simples, por exemplo, a gente tem um projeto no Rio Grande do Sul, e dentro das redes sociais no Rio Grande do Sul, a rede que mais funciona no interior do Rio Grande do Sul é o Facebook. Disparadamente. Aqui no Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Norte, o pessoal quase não usa o Facebook. Usa basicamente o Instagram. Então, são coisas que, quando tu traz uma receita de bolo, ela não funciona, né? E eu acho que tem muito também... tem que ter cuidado com a informação, porque ela pode ser uma armadilha da bolha, né? A gente pode achar que ela está funcionando, a gente pode ter números a respeito disso, mas ela não está efetivamente funcionando e ela está aumentando a diferença entre as pessoas. Porque as pessoas que não vão ter acesso, e é por isso que a gente faz questão de estar imerso dentro das comunidades que a gente está trabalhando, é para entender esse dia a dia, de como é que ele funciona. Aqui tem uma outra característica, eu já falei da falta d'água, né? Mas aqui tem uma das coisas que eu acho que mais me chocou, e eu fiquei muito reflexivo a respeito disso, que parece que a gente tem a gente pulou etapas aqui nesse local. Porque eu sempre caminho muito a pé dentro das comunidades, aí eu estava caminhando numa comunidade que não tem saneamento básico, não tem nenhum, esgoto a céu aberto, não chega água e tal. Só que, e também não tem coleta de lixo. Aí eu fui dar uma revirada nos lixos das pessoas aqui para ver o que tem de lixo
sendo produzido. E, por incrível que pareça, tinha muito lixo tecnológico. Tinha cabo USB, carregador. E aí a gente vê que essa falta de crescimento harmônico consegue trazer alguns elementos contemporâneos e alguns elementos elitizadores, e ao mesmo tempo ainda não entregou o básico, que é o saneamento, né? É muito curioso assim entender essa dinâmica, né? Então a gente vê que tem uma busca de quebrar passos, de pular passos, e isso é meio que maquiar, né, os dados que tem. Falando um pouco desses indicadores, a gente trabalha com sistemas, e hoje é possível trabalhar, né, porque a gente consegue trabalhar com um volume de dados muito grande. Mas aí a gente está falando também de uma possibilidade, e falando de novo de maquiar dados, de entender como é que a gente consegue coletar esses dados de forma correta. Eu acho que existe uma fantasia. Eu trabalho com o Goldani falou ali, eu sou gamer, né? Na verdade, eu até nem tenho jogado tanto como eu tenho estudado jogos, né? Mas eu estou nesse segmento de jogos há 20 anos, mais ou menos. Eu acompanhei todas as tecnologias de mudança, mas principalmente eu acompanhei toda a inteligência que vem por trás dos design de jogos, que para mim é o que me pega, é o mais importante, assim, é entender os mecanismos de engajamento, por que a gente consegue ter dentro dessa quebra da realidade, a gente consegue engajar pessoas em determinados aspectos. A gente tem consegue deixar pessoas ligadas num processo horas, num momento como hoje, que basicamente a gente não consegue assistir um vídeo de 15 minutos sem pausar. O jogo ele vai um pouco pela contramão, e ele não é feito de forma de forma sem querer. Ele é pensado para isso, né? Quando a gente constrói um jogo digital, independente para que ele a gente já planeja qual que é a vida útil dele e já planeja o ciclo de atuação de cada sessão, né? E a gente vai fazendo essa modificação. E quando a gente traz isso para a sociedade, a gente fica fazendo essa transposição de como a gente consegue engajar as pessoas nos próprios assuntos da comunidade. Como é que ela pode, de alguma forma, manter o interesse e se manifestar de acordo com o interesse, né? Hoje a gente está estudando várias outras formas e falando um pouco, senão eu fujo um pouco do assunto do impacto social de novas tecnologias. Uma das coisas que eu acho muito interessante que a gente está trabalhando aí é como a gente consegue usar NFT dentro de comunidades para trabalhar com uma forma de democracia direta. A comunidade diretamente impactada ter direito a NFTs que vão dar direito deles a voto em determinadas ações dos projetos. O NFT ele foi criado basicamente para
elitizar, fazer mini-clubes e as pessoas conseguirem coisas específicas e até monetizar com isso, mas a gente consegue enxergar uma possibilidade de tu ter essa chave para conseguir votar e agir no teu local. Bom, aí eu anotei aqui que o professor Eduardo falou um pouco de transformação digital, né? Eu acho que aí a gente tem uma outra palavra da moda, né? Que a gente tem que ter cuidado, eu acho muito importante, e eu acho que tem uma diferença grande entre o transformação digital e o transformação digital humanizada, e eu acho que talvez essa passagem pela pandemia nos tenha feito refletir que existe uma possibilidade de ressignificação do analógico, tentar entender para que o analógico realmente serve e o que pode ser feito de forma digital. Eu acho que também existe uma fantasia que o professor Eduardo falou isso também, eu achei bem interessante. Existe uma fantasia que a tecnologia resolva problemas, né? A tecnologia é uma ferramenta como qualquer outra, né? E como eu falo também, papel e caneta é tecnologia. Se conseguir resolver com essa tecnologia alguma coisa, tá beleza, né? Mas eu acho que existe uma fantasia, e isso é um desafio que eu acho que todo mundo tem, levar para as instituições e levar para as empresas esse questionamento de por que a gente está usando essa tecnologia, o que realmente ela faz de diferente e o que realmente a gente consegue ganhar nesse processo. Às vezes o pessoal acha que só por botar, vamos botar... eu estava lendo um artigo até sobre aula EAD, né? As pessoas simplesmente penduram um vídeo e acham que isso é uma aula EAD, né? Elas esquecem de todo um outro processo pedagógico que vem por trás disso. E eu acho que a gente tem que trazer um pouco desse questionamento eu acho que existe uma busca constante. Eu estou aqui trazendo a mais nova tecnologia, eu estou aqui trazendo a tecnologia de ponta e ainda as pessoas não estão preparadas. Eu acho que é claro que a gente tem que estar sempre buscando, mas eu acho que isso não resolve muitos problemas e às vezes tem um super boom em algumas coisas. A própria segmento de jogos, a gente teve um boom de realidade virtual, né? E aí, inclusive, depois foi espalhado para entidades de educação, essas coisas, e a gente sabe que é uma experiência horrível, na maioria das vezes, aquele óculos virtual, que a gente ainda não está com a tecnologia estabilizada para iniciar uma boa experiência. Então, a gente acaba perdendo muito mais do que ganhando dentro de um ambiente desse. Bom, voltando aí para a sociedade, né? Eu acho que o grande desafio de agora das empresas, e eu tô falando das coisas que eu trabalho na minha área, que são projetos que têm impacto grande, tanto social como ambiental, mas eu não estou falando só disso, estou falando que o grande desafio das empresas é conseguir essa licença social na região onde ela atua. As pessoas conseguirem reconhecer essa empresa como parte de uma coisa importante para aquela comunidade. Não só uma coisa que está lá e podia estar a 100 quilômetros ou podia estar a 200 quilômetros. E eu acho que isso é um tema de casa que as empresas vão ter que fazer, as instituições vão ter que fazer, para conseguir entender qual que é a relação definitiva que ela vai ter com a comunidade onde ela atua. Então é isso, gente.
Eu não gosto de falar sozinho, na verdade, eu preferia conversar. Preferia que as pessoas me interrompessem, mas... Não, mas agora eu vou te interromper, pode deixar, cara. Não, a ideia... Ó, excelente, obrigado. Eu vou propor algumas perguntas, então. Tá? Inicialmente, eu vou questionar... são perguntas que vieram aqui, né? A Dani. Dani, é o seguinte, ó. O pessoal está perguntando aqui. Existe o tema ambiental no Brasil atravessa um tempo de grande polêmica, né? E existe uma disfunção, uma disfuncionalidade entre políticas ambientais e governamentais, fundamentalmente, e as, digamos assim, as diretrizes da ESG. Como é que tu vê esse cenário onde, por exemplo, questões de preservação de meio ambiente no Brasil estão sendo questionadas e, de repente, a imposição de políticas ou estratégias na área da ESG no Brasil? Eu vejo isso de uma forma muito saudável. Eu acho que quando a gente tem um antagonismo aí, é para construir algo que fique bom para todos os lados, né? Então, eu mesmo convivo com vários ativistas e estou sempre organizando, de certa forma, as pautas para se encaixar também é algo que vai construir, não só apenas criticar, né? Então, eu penso que a gente tem, né, muitas soluções novas, soluções que a gente nem até desconhece por causa da tecnologia, isso é algo muito legal. Como nós somos um hub que a gente acelera negócios de impacto e cada dia chega um negócio mais sensacional que o outro, né? Até vou fazer um parênteses, o que são negócios de impacto, tá, pessoal? São negócios que nascem com a intencionalidade de solucionar um problema social ambiental e a forma que ele monetiza é através desse produto ou serviço que solucione o problema. Então, claro, aí depois nós temos a questão da mensuração, tem uma lógica de mercado, mas são realmente negócios novos que podem ser startups ou podem ser simplesmente negócios, tá? Então, o que a gente está fazendo ali como Impact Plus? Justamente é um mapeamento de todos esses atores locais que justamente precisam estar conosco para a gente ter inteligência coletiva de achar soluções juntos para as grandes empresas. Porque as empresas estão buscando soluções, elas também não gostariam de estar seguindo essa mesma linha, elas gostariam de achar uma forma, né, de mitigar os impactos negativos e de aumentar os impactos positivos. Sim, algumas estão erradas, outras não, outras estão tentando mudar, e o ESG, com certeza ele veio para ampliar, né, esse olhar das empresas, ele é muito voltado para grandes empresas, né, para elas acharem essas soluções rápido, né, e que sejam soluções que comprovem realmente a intencionalidade dela mudar, né, porque o ESG, ele é muito sério, né, como mesmo nosso colega falou, ele não é um selo, ele nem pode ser um selo, isso eu defendo, todo mundo vai querer criar, não, ele não é um selo não, ele é um conjunto de práticas que tu tem que comprovar, né, ele não é uma brincadeira, e ele é fantástico, eu sou super fã do ESG, ele é complexo, por isso que as pessoas realmente não sabem bem o que ele é, e aí elas simplificam, mas eu vejo, sim, algo muito bom, né? Eu acho que esse desconforto que o nosso colega, que o Juliano também falou, ele é importantíssimo. Nós estamos numa área de desconforto, é importante sentir o desconforto para construir algo novo. E quando a gente junta, né, as soluções, né, esses ativistas, ou esses pessoal que representa, né, justamente essas instituições que protegem o meio ambiente ou protegem comunidades, é muito importante que elas sejam escutadas. Né, elas precisam ser ouvidas, afinal de contas, elas que estão sentindo a dor, elas que estão ao lado de quem está sentindo a dor. E eu acho que o momento é bem oportuno, eu acho que o ESG veio para conseguir ter um diálogo, né? E esse diálogo, como às vezes ele não é muito fácil, eu acho que as ODS, esses movimentos, essas práticas, começam a tornar mais tangível esses indicadores que possam transitar entre esses dois mundos, né? É isso. Tá ótimo. Agora uma pergunta para o Eduardo. Eduardo, é o seguinte, existe toda uma construção de redes colaborativas dentro dos parques e entre parques e dentro da rede, do ecossistema de tecnologia, de produção de tecnologia, e isso certamente vai impactar a governança desse... Há de ser criativas as governanças para gerenciar todos esses inputs que ocorrem, né, ao mesmo tempo. Né? Existe uma
questões singulares, mas ao mesmo tempo uma sincronicidade muito grande entre os vários atores. Então a ideia é a seguinte: como essa rede colaborativa ela vai impactar a governança, isso vai torná-la muito mais complexa, muito mais difícil, ou a necessidade de simplificar. E qual direção vai a governança de todos esses inputs, né? E outra coisa importante, quando a gente fala em colaboração, aonde fica a questão competição? Né? Porque o sistema econômico, de certa forma, ele continua dentro dessa lógica da competição, né? E como ser competitivo, oferecer sustentabilidade e, ao mesmo tempo, colaboração dentro desse mesmo cenário. Eu vou te comentar, Marcelo, obrigado pela questão, assim, até dar espaço para a gente sair um pouquinho mais, assim, do que a gente estava falando e abrir um pouquinho nossos olhares, assim. A questão, hoje a gente fala também, assim, eu quis trazer uma visão um pouquinho mais ortodoxa da governança, mas hoje a gente já fala em governança colaborativa, tá? E eu acho, assim, por exemplo, a experiência que a gente tem, eu acho que a sustentabilidade de uma governança mais contemporânea, ela está muito vinculada às questões de liderança das equipes, da harmonia que a gente pode construir entre as equipes, sabe? Então, eu investiria muito em ambientes como esse, assim, em questões de liderança, sabe? De conexões, de fortalecer pilares de autonomia, para que a gente consiga escapar um pouquinho da centralidade de tomadas de decisões de pequenos pontos ou pequenos nodos numa estrutura mais complexa. É difícil? Eu acho que é hiper difícil. Eu acho que é um desafio para nós, assim. Mas algumas vivências nossas mais recentes, até na PUC, em outros lugares, assim, nos ambientes de inovação, nos remetem, assim, a ficar mais otimistas com isso, sabe? A gente consegue ter uma estrutura mais distribuída, com mais autonomia, e ter alguns espaços de tomada de decisão quando aqueles níveis de autonomia não permitem que a gente possa enfrentar alguma coisa que seja nova, que não tinha sido pensado antes. Afinal, eu até comentei, assim, o nosso mundo, assim, hoje ele é muito mais incerto do que era alguns anos atrás. É muito mais complexo do que era antes. Então, nós não vamos ter uma cartilha, sabe, Marcelo, absolutamente pronta de governança para enfrentar tudo que vem pela frente. Então, eu acho que a gente deve tornar nossas estruturas organizacionais, e eu estou falando mais do que as pessoas estão dentro dela, né? Mais resilientes, para que elas tenham capacidade de adaptação e promover uma resposta àquela incerteza que pode vir pela frente. Então, eu acreditaria muito nesse aspecto, assim, num processo mais colaborativo, tá? Entre as equipes. Isso toma tempo, exige bastante dedicação, mas eu acho que depois que essa roda gira, eu acho que tem um moto contínuo aí, bastante interessante e muito motivador. A questão da competição no ambiente, assim, eu vejo assim, eu acho que é uma competição, né? Eu acho que as empresas podem muito colaborar entre si, sabe? E isso a gente vê em ambiente de inovação, a gente vê no Tecnopuc também isso, sabe? Enquanto ecossistema, às vezes, assim, uma empresa necessita de uma complementação, ela busca entre os seus pares no próprio ecossistema antes de buscar lá fora. Então, eu acho, assim, de fato, elas competem, faz parte da nossa natureza, mas existe um amálgama nessa história aí hoje que é mais sinérgico, as pessoas se apoiam mais, as empresas se apoiam mais, sabe? Se a gente pensar em tem praticamente 50% da estrutura do Tecnopuc é baseado em startups, tá? E elas são muito autoalavancadas pelas outras também, elas se apoiam bastante, sabe? Então, eu acho que não vejo um problema grave nesse sentido, acho que é um desafio para nós enfrentar essa competição cega, né, bruta, que, na verdade, não acrescenta muito, porque se a gente consegue transformar o nosso modus operandi de um processo mais colaborativo, de maior nível de compartilhamento de vivências, experiências e tecnologia, eu acho que ganhamos todos. E esse alinhamento, eu acho que está muito mais adequado aos preceitos do que a gente vê pela frente, dos 17 ODS, do ESG também, né? Então, eu acho que tem um espaço rico de crescimento e acho que a governança pode dar um bom auxílio nesse sentido.
Ótimo. Obrigado, Eduardo. Agora, uma pergunta para o Carlos. Eu também tenho uma experiência de ter trabalhado, né, no Brasil profundo, assim, né, e ter vivenciado questões muito, muito interessantes, né, nas comunidades mais remotas do país. A gente vive... O Brasil são vários países, né, são várias sociedades, vários grupos sociais com demandas específicas, né, singulares, inclusive. E de repente chega uma empresa super poderosa e com um projeto muito impactante em termos sociais e ambientais, e aí fica aquele embate entre o pessoal que está lá vivendo já há muitos anos naquela região e o pessoal chegando, né? E aí eu te pergunto, Carlos, levando em consideração toda essa velocidade tecnológica, né, as capacidades de aproximação, de uso de tecnologias de comunicação, enfim, quem deve compreender quem? E quais são os mecanismos e barreiras que impedem, né, não as pessoas que estão lá de compreender as empresas ou os projetos, mas o contrário, né, dos projetos e das empresas grandes compreenderem as comunidades aonde elas estão aportando ou estão chegando. Bom, legal. Eu te pergunto isso porque eu demorei, assim, eu trabalhei 3 anos numa cidade muito pequena no Brasil, eu demorei pelo menos uns 6 meses a 1 ano para pegar a lógica do local, para entender o que estava acontecendo ao meu redor, né? E certamente essa minha experiência, que foi uma experiência marcante para mim, seminal, inclusive, ela modificou a maneira de inclusive, eu ser médico e trabalhar como professor também. Então, isso a empresa também é impactada nesse sentido, né, acredito eu. Eu acho que hoje está mudando um ponto de vista de muitas empresas, né? E foi mudado porque isso impactou diretamente nos investimentos das empresas, mas assim, como é que a gente vê isso? A obrigação de ser compreendido é de quem está chegando. Eu faço um treinamento aqui com o pessoal que chega de fora para dentro de uma comunidade, e a gente sempre fala, tu vai repetir quantas vezes for necessário, e tu vai precisar repetir, e tu vai ter que adaptar o teu discurso para que as pessoas entendam. A gente tem que entender realmente, como tu falou, demora um tempão para tu entender qual que é a dinâmica social local. Não é tão simples assim. Claro que a gente vem da cidade grande, né? Acha que é tudo muito fácil de resolver e a gente não se dá conta. Se a gente não parar e observar de verdade, não fizer a imersão, não tiver vivendo no dia a dia da comunidade, a gente não consegue compreender essa dinâmica e a gente simplesmente espelha o nosso preconceito, né? Dizendo, eu acho que funciona assim, eu acho que funciona assado. Mas essa é uma obrigação nossa, né? E a gente tem que criar várias formas de tentar passar a mensagem que a gente quer e de tentar explicar. Por isso que a gente usa muito o que eu falei dos indicadores de informação, para a gente realmente entender qual o meio que a gente está conseguindo entrar realmente em contato, ou quais os meios, né? Eu nunca uso nada digital antes de 1 ano dentro da comunidade. Sempre todas as conversas, elas são presenciais, a gente conversa, senta, tenta entender. E depois, quando a gente faz essa conexão com as pessoas, a gente começa a usar os meios digitais, principalmente que a gente começa a entender quais os que se usa, né? E é interessante porque muda muito de região para região, apesar de a gente ter várias pesquisas da Unesco, por exemplo, falando sobre educação, que desde 2012 a Unesco já considera os dispositivos móveis como a maior disseminação de educação no mundo.
A gente tem que entender como, antes da gente disseminar pela ferramenta, a gente criar esse ponto de conexão e criar essa confiança. E aí sim a gente começa a trabalhar de forma mais escalada na comunicação. Tá no mudo. Tá no mudo. Eu estava mudo aqui. Tu vê, um erro de comunicação, né? Eu quero agradecer a todos vocês, mas eu quero pedir para vocês darem uma última mensagem aos nossos ouvintes. Então, por favor, Dani, para nós encerrarmos a sessão. Perfeito, pessoal. Então, foi um prazer estar aqui com vocês. O que eu ia deixar como mensagem é que cada um de nós tem que ir atrás, né, dessas informações. Eu acho que é um dever de cidadão, né? Não vai ter receita de bolo, que nem o nosso colega diz, né? Não vai cair no colo, né? Eu acho que a gente não precisa esperar, né, algo acontecer para a gente começar a se informar e mudar os nossos pequenos hábitos, porque se a gente realmente mudar isso no CPF, com certeza a gente vai levar isso para o nosso trabalho, para as nossas empresas, né, e poder influenciar outras pessoas a também virar essa chave, né, e começar a olhar, né, para o social e para o ambiental. Ok. Eduardo? Ok. Se tu me permite depois, eu quero fazer um comentário aqui, e se tu me permitisse tirar um minutinho, eu queria fazer uma perguntinha cruzada aqui dentro da nossa mesa aqui. Mas, assim, eu estou na linha da Dani também, eu acho que não adianta, não tem receita pronta, não adianta eu ter um modelo de governança e implantar na empresa, virar as costas como consultor e ir embora. Se a gente não envolver aquela comunidade, se o processo não for colaborativo, esquece, assim, sabe? Eu ultimamente tenho a felicidade de trabalhar numa área de fatores humanos, de engenharia de resiliência, onde o avanço desse projeto só tá sendo possível porque os colaboradores da empresa estão trabalhando junto conosco em oficinas colaborativas em várias perspectivas: liderança, cultura justa, resiliência, indicadores. E quando um projeto de pesquisa se constrói dessa forma, a gente pode sair desse barco e, se a coisa caminhou bem, o legado está feito, eles é que tem que continuar, porque a gente não vai ficar a vida inteira, na verdade, suportando aquela iniciativa. Então, é uma experiência que tem me agradado muito. Eu acho que isso cabe para nós também, enquanto ambiente de inovação, assim, tentar levar um legado para isso, tentar compartilhar essas vivências e tentar criar uma nova cultura para isso. Se tiver um minutinho, eu queria fazer uma perguntinha para a Dani. Pode ser, Dani? É uma coisa que tu comentasse, e é uma coisa que me encanta muito. Eu tenho ficado bem atento à questão do sistema B, economia circular, mas particularmente o sistema B, e tu falasses tanto em empresa pequena, startup, como grande, né? Como é que tu vês, assim, a questão da empresa pequena se voltar para isso, assim? Como é que ela pode se posicionar em relação ao sistema B nesse sentido? Já vou dar o telefone da Rose, que é a multiplicadora B do Estado, tô brincando. É ótimo. Assim, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, tá? Nós viemos de uma empresa que é da Grow, que é uma empresa de inovação, né? Que é uma empresa tradicional. Nós criamos o Impact Plus para um CNPJ independente, justamente porque nós somos fundadores mulheres, nós queremos uma certificação B. E nós somos pequenos, né? Então, o que eu te digo? É mais fácil, até do ponto de vista, tu já nascer B, digamos assim, de mentalidade, não te digo certificado, um dia eu vou ter, não me importa. Sim, também acho isso, Mas, assim, dentro dos conceitos, de usar a plataforma, de se autoavaliar dentro dos processos, né? Então, isso, eu digo assim, a gente pode já nascer B, tá? Eu acho que a gente pode já, dentro de nós, que é aquilo que eu falei, começa aos pequenos. Claro que uma empresa grande é muito importante, a gente teve agora o case da Gerdau, né, que é a primeira indústria, né, uma das indústrias certificou B. Isso é um baita de um, assim, foi um baita de um ganho para todos, porque ela vai levar outras a entender que isso é importante, né, e é difícil, a gente sabe que quanto maior a empresa, mais difícil
dela fazer essa avaliação e buscar esse selo. A gente sabe que tem empresas grandes tentando buscar esse selo. E o selo B, ele é um selo muito complexo, ele é muito bom, o método que ele é usado. Então, assim, realmente, eu digo, mas o selo, ele não é realmente o fator mais importante. O importante é tu usar a cultura que vem por trás dessas avaliações que tu aprende enquanto tu tem um selo, né? Ou busca esse selo. Isso cabe em qualquer escala de qualquer tipo de empresa. Qualquer escala, né? Inclusive o B, né, ele está buscando, inclusive, negócios periféricos, tá? Então, só para vocês saberem, não importa. Por isso que eu digo, não, pode nascer do pequeno, a gente já deve nascer... Deve, né? Dani, dá uma explicada para nós o B. O B, bom, o B é um certificado, que é o BIA, né, é um selo de avaliação que tu tem práticas sustentáveis e sociais. Então, ele é um processo que tu dá uma entrada, tu acaba colocando a tua empresa nessa ferramenta que vai te avaliando, tu vai alcançando índices que tu vai melhorando. Quando tu vai melhorando, então, eu estou 50%, estou 60%, estou 80%, e quando eu atinjo o nível máximo, né, digamos, eu posso me certificar ou não. Mas o que eu acho bacana é que tu pode se autoavaliar de acordo com os teus processos, e a própria plataforma é tecnológica. Então, hoje ela é uma base tecnológica muito boa para avaliação, né? Porque, por exemplo, tu tem ali vários outros tipos de indicadores que tu pode usar, os próprios do Pacto Global, mas ele não é uma plataforma, ele não é um selo, tu usa, né, o método que tu acaba usando as metas dos indicadores do Pacto. Então, assim, por isso que eu digo, tudo é muito complexo, né? Quando tu está realmente avaliando e criando os teus indicadores. E eu vou um pouquinho mais além, né? Dentro do ESG é algo que eu gosto de falar muito. Para mim, o ESG também deveria ser setorial, tá? Porque as práticas ESG de uma indústria de calçados é diferente de um hospital, é diferente da construção civil. E não é por isso que não tem receita de bolo, porque não existe uma fórmula de eu criar indicadores globais, né? Então, assim, então, os indicadores é algo que tem que ser construído com muito capital humano, com muitas pessoas, muitos GTs dentro da empresa. Eu gosto muito dos GTs, né? Porque aí tu constrói aqueles indicadores que fazem sentido para o tipo de setor que tu atua, cria esses indicadores, busca indicadores também do mercado, mas cria os teus, e avança, então, nessa agenda. Perfeito. Nós estamos construindo, inclusive, a construção do nosso parque, ele dá em cima de GTs. Nós estamos montando vários GTs nessa construção. Logo, logo tu vai ser convocado. Fica atento. Eduardo também. Aliás, todos vocês. Obrigado, Dani. E, Carlos. Oi. Estava no mudo. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que tem algumas coisas. Eu acho que a gente está num período de evolução dessas relações que eu acho que é muito importante. E eu acho que três coisas que vão pegar muito agora no futuro nas relações entre pessoas são pensamento crítico, tomada de decisão e autonomia. Eu acho que são três coisas que vão muito e cada vez mais é uma coisa sem volta. Eu acho que está começando a se desenvolver uma cultura. Claro que a gente tem desigualdade muito forte, mas eu tenho visto dentro de várias comunidades já sementes dessa evolução e as pessoas buscando isso. Então, toda essa conversa em cima de ESG, ODS, ela vai deixar de ser uma novidade para ser uma coisa incorporada incorporada porque realmente vai se precisar disso, sabe? Tu não vai conseguir manter projetos sem ter esse olhar voltado para essas práticas. E eu queria agradecer muito. Foi massa, foi legal. Então tá ótimo. Eu para fechar, acrescentando mais um ponto, eu penso que a ESG ela se sustenta em cima de três pilares fundamentais que regem, né, as relações sociais em todos os tempos, em todos os lugares, que é a questão da autonomia do indivíduo, né, a relação dele com o coletivo, evidentemente, a alteridade, isso é, se colocar no lugar do outro, e
também sentir a dor e as dificuldades que os próximos apresentam, né? E também o respeito à dignidade humana, onde significa fundamentalmente que o projeto individual pertence à pessoa, né? E só a ela, né? A ninguém mais. Então, dentro desses princípios, eu penso que qualquer estratégia que tenha como entrega, né, participação, né, preservação de meio ambiente, né, um processo colaborativo na criação de novas tecnologias e também de desenvolvimento, sempre serão bem-vindas, né? A questão é discuti-las de maneira adequada e implementá-las de maneira estratégica que seja bom para o indivíduo e também para o coletivo. Então, eu quero agradecer a todos vocês, mais uma vez, Carlos, Dani, Eduardo, e nos veremos no futuro, né? No tempo contemporâneo, melhor dizendo, porque a gente está precisando muito da ajuda de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Valeu. Obrigado. Parabéns pela iniciativa de vocês aí. Prazer, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, até mais.